Gente amada do Senhor, a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus, mais uma vez, sejam derramadas sobre as nossas vidas, né? Estamos aí começando mais um Pit Stop Church, esse sabadão de feriado prolongado, podendo ficar em casa, descansando. Só Jesus Cristo na causa, né, gente? Estamos aí. Depois do feriado você perdeu. É só a misericórdia de Deus, né? Mas estamos aí fazendo o que nos cabe fazer e tentamos fazer da melhor maneira possível, da melhor forma possível, em agradar a Deus, em levar uma palavra de edificação, uma palavra de bom ânimo, né? E hoje, Pit Stop, nós temos aí algo focado mais aí na nossa juventude, mas todos estão convidados aí a estarem participando, a estarem acompanhando realmente esse momento, ok? A pastora vai estar lendo aí um texto, né, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 24, e em seguida ela vai estar orando e depois teremos aquele momento gostoso de louvor aí, tá ok? Pastora? Amém. Boa noite a todos, graça e paz, que Deus seja abençoando a sua vida. Mais uma vida é muito bom estarmos aqui, né? Apesar de não estarmos como gostaríamos no culto da igreja, mas é muito bom estar aqui, em especial com você, jovem, adolescente, que hoje, nesse sábado, Deus possa falar muito ao seu coração. Amém. Amém? Então nós vamos começar o nosso culto lendo lá Hebreus capítulo 10, verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós adoramos o Teu nome, te agradecemos pelo Teu grande amor Jesus. para conosco. Obrigado a Deus por cada jovem, cada adolescente que está caminhando conosco nesse momento, em seu lar, em sua casa, mas está cultuando ao Senhor, está buscando a Sua presença, isso que é muito importante, ó Pai. Então nós agradecemos pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, ó Pai, mesmo online, mas para cultuar, para adorar, para estar em comunhão, Senhor. Aleluia. Pedimos, ó Pai, que no culto de hoje o Senhor fale aos nossos corações, Sim. que no culto de hoje fala muito especial sobre nos visitar, visita cada jovem, visita cada adolescente, ó Pai, e que o poder da Tua palavra se manifeste em nossos corações, ó Aleluia. Pai. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui e que o Senhor esteja nos dando a Tua graça, Aleluia. no nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E por falar em louvor, o Michel hoje está encarregado de trazer um cântico para nós. Ele separou aí Atrai Meu Coração, uma música maravilhosa aí, é um clamor pedindo para que Deus venha atrair o nosso coração, para que nós possamos tocar, possamos nos achegar a Ele, enfim, né? E estaremos aí louvando ao Senhor. Você cante, né? Nós colocamos exatamente aí essa forma de louvor para que você possa, né, ao ler a letra, você possa também entoar o seu louvor, a sua adoração, cante com a sua família, cante junto nesse momento aí, tá ok? Michel, manda ver, garoto, vamos lá. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres em mim. A Tua presença és tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. A Tua presença és tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo
posso te tocar. Jesus, eu quero te tocar. É isso aí, né? Realmente possamos ser atraídos cada vez mais, né, na presença de Deus. Ele atrai o nosso... E é fácil, né? Porque realmente Deus tem tudo de bom para nós, né? Então nós queremos mais é tocar nele, queremos mais nos achegar a ele, queremos mais estar com ele, viu? E aí foi o que nós louvamos aí ao Senhor. Michel, muito obrigado pela participação. Deus abençoe você, a sua casa, em nome do Senhor Jesus aí, tá ok? E dando sequência aqui à nossa reunião, nosso pit stop de hoje, vocês perceberam que nós estaremos falando aí do Homem-Formiga. O Homem-Formiga é o Scott Lang, né? Ele é um programador que comete um crime contra o seu antigo empregador e por isso ele passa 3 anos preso. Após ser solto, o seu ex-companheiro de prisão, o tal de Luiz, oferece um novo trabalho, né, entre aspas, aí a Scott, já que este não consegue um emprego por causa da sua ficha criminal. Sem qualquer perspectiva, né, Scott aceita ajudar o grupo de Luiz a roubar um cofre que está no subsolo da casa do cientista Hank Pym. Scott consegue entrar na casa, consegue abrir o cofre e a única coisa que encontra é uma roupa estranha com um capacete. Ele ainda não sabia, mas essa roupa é o uniforme do Homem-Formiga, que possui partículas Pym, né? Que permite a quem utiliza esse uniforme, né, manipular a sua massa e a sua altura, podendo diminuir ou aumentar, expandir o seu tamanho, mas mantendo a força estável. Essa situação inesperada, né, transformará Scott num discípulo do Dr. Pym, né, que criou esse uniforme e que foi o primeiro Homem-Formiga. E o Dr. Pym ensina Scott, né, como dominar, usar os poderes que o traje tem. Aquilo que começou com uma tentativa de furto vai transformar-se numa jornada heróica para deter, né, essa tecnologia, né, não venha cair nas mãos de inimigos. Durante o seu treinamento, Scott vai precisar se infiltrar em um edifício do governo que deveria estar abandonado. Quando ele, Scott, já com o traje do Homem-Formiga, chega ao local, ele precisa enfrentar o Falcão, que é um dos Vingadores e que estava guardando o local. E em uma difícil luta, Scott, o Homem-Formiga, consegue escapar. Nessa segunda situação inesperada que Scott tem, ele começa com uma luta e vai terminar com a sua entrada no grupo de heróis Vingadores. Pois mais tarde, Falcão informa o Capitão América sobre Scott para que este o chame para ajudar os eventos que acontecem durante o filme Capitão América Guerra Civil. E que mais tarde ainda vai culminar em Scott sendo a peça fundamental para derrotar Thanos e trazer de volta os heróis que desapareceram no filme Vingadores Guerra Infinita. Aqui nós resumimos parte do enredo da história do Homem-Formiga. E eu quero aqui destacar, né, as 2 situações inesperadas que Scott teve. No primeiro momento nós encontramos Scott voltando ao crime, roubando uma roupa especial, ao qual depois de descoberto pelo Dr. Hank Pym, Scott é treinado para fazer o bem, sendo agora o Homem-Formiga. No segundo momento, encontramos o Homem-Formiga, que é o Scott, invadindo um prédio do governo e sendo descoberto pelo Falcão, que é um dos Vingadores, e que depois o chama para se integrar ao grupo de heróis mais conhecido do planeta. 2 situações com objetivos específicos que resultaram em mudanças na vida desse nosso personagem de hoje. 2 situações desastrosas, as quais são transformadas em algo bom. Isso nos faz lembrar uma história parecida na Bíblia. A história de José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito. Nós vamos ver aqui as situações ao qual ele enfrentou, situações inesperadas, né? A primeira foi com os seus irmãos. A pastora vai estar lendo alguns textos aqui, só para a gente estar tendo uma noção da história em si, né? Como ela se desenvolveu na vida de José. Vai estar lá em Gênesis capítulo 37, são alguns versículos desse capítulo que a pastora vai estar lendo. Por favor, pastora. Amém? Vamos lá? Gênesis 37, verso 14. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos.
e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Gênesis 37, de 23 ao 25. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-lhe e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas e Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Olha só que situação, né? José foi apenas averiguar de como estavam seus irmãos por ordem de seu pai, e ele é surpreendido por uma hostilidade sem precedentes, que acaba por ele ser vendido como escravo. No Egito, José passa por mais uma situação inesperada. Ele é vendido como escravo ao chefe da guarda de Faraó, mas mesmo como escravo, José não despreza a sua situação e nem ao seu dono. E agindo assim, Deus é com José. Olha só o que diz lá em Gênesis 39, do 2 ao 4. Lê para nós, pastor. Amém. Vamos lá, Gênesis capítulo 39. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha que maravilha, né? José estava numa situação completamente às avessas, né? Ele era o queridinho do papai, né? Passou por uma situação difícil, estava agora como escravo, mas em nenhum momento ele desprezou essa situação, em nenhum momento ele desprezou o seu dono. E na casa do seu senhor, José passa por mais uma situação inesperada. Caluniado pela esposa do chefe da guarda, José vai parar na prisão. Mesmo na prisão, José não despreza a sua situação e nem o seu novo chefe, que era o dono ali do cárcere. E Deus continua com José. Olha o que diz o texto lá no verso 20 do capítulo 39. Vamos lá, Gênesis 39, a partir do versículo 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Olha só que situação, gente. Até aqui José teve situações inesperadas e desagradáveis, tá? Que resultaram em oposições, humilhações, escravidão, calúnia e prisão. São situações que nenhum de nós gostaríamos de encarar. Mas em nenhum desses momentos encontramos José desprezando a sua situação ou as pessoas que estão ao seu redor. Pelo contrário, pelos relatos que vimos, José mantinha-se firme na sua postura digna e em sua fé com Deus. Ele não desprezava, não desprezou o seu dono lá, que foi o chefe da guarda, mesmo caluniado, injustiçado, levado para a prisão, ele não desprezou ali a situação em que ele estava, nem desprezou quem comandava ali o cárcere. Na prisão ali, José, ele se mantém íntegro. E na prisão, José tem mais uma situação inesperada. José se encontra com o chefe dos copeiros e com o chefe dos padeiros de Faraó, que haviam sido presos. José interpreta os sonhos que os dois tiveram na mesma noite e no restabelecimento do chefe dos copeiros ao seu cargo. E nessa situação, ao revelar isso, ao trazer a interpretação dos sonhos, José ele faz um pedido ao chefe dos copeiros. Gênesis 40, 14 e 15. Lá, Gênesis 40, 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço.
Ele fez um pedido normal, ele falou, poxa, é uma oportunidade, ele foi lá, estava dando atenção aos prisioneiros, e numa oportunidade de interpretação, José viu a chance de poder sair ali, né? E falou para ele, olha, quando você for restituído para servir o faraó de novo, lembra de mim, lembra que eu estou aqui injustamente, intercede por mim lá. Infelizmente, o chefe dos copeiros se esqueceu de José, como diz o verso 23. Lê aí. Vamos lá, Gênesis 40, verso 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Que situação, né? Só situações inesperadas, situações desagradáveis, né? Parece que nada adiantou ser fiel. Parece que nada adiantou ter consideração pelos outros. Parece que o destino de José era passar a vida sendo injustiçado e que iria morrer naquela prisão. Mas presta atenção, gente. Passado 2 anos, Faraó teve um sonho. E que ninguém conseguia interpretar esse sonho. E foi aí que o chefe dos copeiros se lembrou de José e tudo começou a mudar. Faraó manda trazer José da prisão, José interpreta o sonho de Faraó, Faraó vê em José um homem sábio em que há o Espírito de Deus, e o Faraó coloca José como governador de todo o Egito, sendo somente o próprio Faraó maior do que José em autoridade. José administra o Egito com sabedoria, e durante uma pandemia, né, de escassez de alimento, né, José se torna o salvador de toda aquela região. E uma coisa interessantíssima é o que o próprio José diz, o que ele reconhece, né, que apesar de passar o que ele passou, foi para um bem maior. A história de José, ela é tremenda, ela é maravilhosa, porque a gente vê essa fidelidade. Mas ela fecha com chave de ouro, pastora. Porque, lê para nós, Gênesis 50, verso 18. Amém. Vamos lá? Gênesis 50, versículo 18 em diante. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém. Olha que coisa interessante, né? Nós estamos falando aí, né, no pit stop de hoje, do Scott, né, o Homem-Formiga. Scott, né, o nosso personagem de hoje, ele teve uma situação inesperada com o Dr. Pym, e isso o levou a se transformar no Homem-Formiga. O Homem-Formiga teve uma situação inesperada com o Falcão, que o levou mais tarde a fazer parte dos Vingadores. José teve uma situação inesperada com seus irmãos, que o levou para o Egito. No Egito, José teve várias situações inesperadas, que o levaram mais tarde a se encontrar com o faraó, e que, consequentemente, o tornou governador de todo o Egito. É algo interessante isso, gente. É algo que nós possamos realmente compreender, né? O que nós podemos aprender é que não temos como saber se algo similar vai acontecer conosco, ou com quem, ou até mesmo quando algo pode nos favorecer, nos abençoar ou não. E é por essa razão, gente, que devemos tratar todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho da melhor maneira possível. Não importa a situação, não saia você ali, né, agindo de maneira contrária, impulsionado de repente por um sentimento amargo, um sentimento ruim, um sentimento de ira, um sentimento de revolta. Independente da situação, não despreze ninguém, e nem mesmo a situação. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Eu gosto desse texto, está lá em Mateus 10, 41, explica muito bem como deve ser a nossa postura em relação às outras pessoas, né? Em relação ao convívio, ao contato com pessoas, ao qual surge a nossa vida, até mesmo de maneira inesperada. Lê para nós, pastora, Mateus 10. Vamos lá, Mateus capítulo 10, verso 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa.
Olha que maravilha, né? Nós não sabemos, não temos ideia, né? Há um outro texto, eu não me recordo agora, mas que diz que muitos ali, ao receberem pessoas em sua casa, receberam anjos. Sim, acolheram anjos. Acolheram anjos. Então nós não sabemos quando isso vai acontecer, sim, com quem vai acontecer, e muito menos quando vai acontecer. Exatamente. O nosso papel é cumprir o que foi dito aí. Né? Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Se recebe um justo, recebe recompensa de justo. Se você der, mesmo que seja um copo de água fria a um dos discípulos de Jesus, porque ele é discípulo, não vai faltar recompensa. Então nós precisamos agir dessa maneira. É o que na verdade nós aprendemos com essa situação do Scott Lang, né? O Homem-Formiga, né? Então, nunca despreze ninguém, não importando a situação a qual você esteja. Seja sempre você um canal de bênção para todas as pessoas que você encontrar. Não sabemos, mas uma situação inesperada pode nos levar a uma mudança inesperada em nossa vida. Por isso precisamos ter na nossa vida, né, ter a nossa vida nas mãos de Deus. Confiar em Deus. Deus não está limitado ali a padrões impostos pela sociedade e na sua infinita sabedoria, Deus constantemente exalta aqueles que são desprezados. Então, o que nós podemos tirar como lição desse pit stop de hoje, né, da vida aí do Scott Lang, né, do Homem-Formiga, é a situação inesperada que ele enfrentou, né? As duas situações ele estava ali agindo de maneira furtiva, mas que foram transformadas em algo bom. O maior exemplo bíblico é a vida de José. Inclusive ele declara maravilhosamente, ele fala para os irmãos, olha, vocês intentaram mal contra a minha vida, mas Deus transformou em bênção. É assim que nós temos que fazer. Toda a postura, toda a situação inesperada que José enfrentou, culminou em ele se tornar aquele que trouxe salvação diante de 7 anos de escassez, 7 anos de fome. Então, que nós possamos entender isso, possamos compreender isso. E é sobre isso que nós vamos orar. Que Deus possa colocar em nosso coração esse sentimento, essa situação de estarmos sempre favorecendo, sempre promovendo algo bom, sempre gerando, considerando as pessoas ao nosso redor, sejam elas quem forem. Não sabemos, não temos noção do que aquela situação inesperada, aquele encontro inesperado possa gerar em nossa vida. Eu tenho certeza que muitas coisas boas na sua vida ocorreram de encontro com pessoas que você não esperava encontrar e que Deus colocou o dedo dele ali e transformou a situação. Então que oremos para que nós possamos ter esse sentimento, né? Possamos ter esse espírito dinâmico, esse espírito de hospedar, de ter realmente essa hospitalidade, de ter essa consideração para o nosso próximo. Amém? Deus possa nos abençoar, pastora. Amém? Que Deus nos abençoe, que a palavra tenha falado ao seu coração. E enquanto o pastor foi ministrando, estava pensando, né, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, né, por situação ou circunstância, porque não sabemos o amanhã. O amanhã pertence a Deus, né? Podemos apenas confiar em Deus. Então, assim como José, que deixou um exemplo, não importava o que ele passou, as traições, né, foi traído pelos próprios irmãos, frustrações, perdas, ele se manteve fiel a Deus. A confiança dele estava em Deus. Exatamente. E Deus o honrou. Deus, né, esteve com ele em todo o tempo e transformou todo o mal em bênção. Então não é o momento, é a circunstância que vai editar o que nós vamos fazer. Né? Eu fiz isso por causa daquilo, né? Eu agi assim porque alguém fez aquilo. Não. Jovem, adolescente, confia apenas em Deus. Aleluia. O amanhã pertence a Deus. Então confia no Senhor. Faça o bem sempre. Faça o bem ao teu próximo. Faça o bem às pessoas que estão do teu lado. Não julgue o que ela está fazendo, independente se ela te fez bem ou não. Não julgue o que ela faz, né? Julgue a si mesmo, o que você está fazendo. Consideração para ela. Faça o bem ao teu próximo, ao seu semelhante. Confie em Deus. O amanhã Deus trará coisas boas. Amanhã Deus transforma todas as coisas. Os exemplos que foram dados, tanto, né, da vida irreal, né, do Homem-Formiga, como da vida real de José. Deus transforma as coisas em bênção em nossas vidas. Então confie em Deus. Vamos orar? Aleluia. Que Deus nos ajude a fazer o bem sempre. Pai amado, nós adoramos o teu nome. Amém, Jesus. Mais uma vez agradecemos por cada jovem, cada adolescente que está acompanhando esse momento. E, ó Pai, hoje a palavra trouxe um exemplo maravilhoso, que é o exemplo de José, também um jovem, que passou tanta situação difícil, não foi compreendido pelos irmãos, foi traído, teve frustrações, enganos,
Mas, meu Deus, José permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia. José fez o bem ao seu próximo. José procurava agir corretamente. Independente da situação que ele estava passando, ele procurou confiar em Ti, ó Deus. E todo o mal que ele pôde passar, o Senhor transformou em bênção. O Senhor o honrou no tempo certo. Aleluia. Que hoje nossos jovens, nossos adolescentes que estão acompanhando esse momento, eles confiem no Senhor. Sim, eles esperem no Senhor. Seja na vida sentimental, ó Pai, quando o jovem tem tantos altos e baixos, meu Deus. Seja na vida profissional, que eles estão ainda definindo, acertando áreas na sua vida. Eles confiem no Senhor. Que eles venham, Pai, saber trabalhar, ó Pai, com seus familiares com brandura, tratar os seus familiares com brandura, tratar os seus semelhantes, as pessoas que estão à sua volta com brandura, com amor, com respeito, ó Pai. Que eles saibam, ó Pai, ter consideração pelas pessoas que o Senhor coloca perto deles, ó Pai. Porque nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor. É verdade. E cada um será honrado por aquilo que faz. Cada um será honrado, ó Pai, em confiar no Senhor. Então, meu Deus, abençoe os jovens, abençoe os adolescentes, que eles esperem no Senhor. Nos abençoe, cada um de nós, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adulto, que nós não venhamos andar por vista, mas sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. Amém, Jesus. E o Senhor sempre fará o bem àqueles que confiam no Senhor. Glórias a Ti. Pai, abençoe-nos, ó Pai, mais uma vez. Nós oramos por essa situação que está acontecendo. Não queremos viver por visto, ó Pai, não queremos andar, como diz a palavra, ansiosos, temerosos e preocupados, ó Pai, com tudo que está acontecendo. Queremos confiar no Senhor. É verdade. O Senhor é o Deus que cura. Abençoe. O Senhor é o Deus que sustenta. O Senhor é o nosso Deus, o Deus da provisão. Aleluia. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha ao nosso encontro. Para a Tua glória. Venha nos dar a Tua graça, a Tua cura, a Sua proteção e a Tua bênção nesses dias. Nós oramos e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus. Amém. 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 Deus possa nos abençoar poderosamente aí, de maneira maravilhosa, e possamos corresponder àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando nessa oportunidade, né? São coisas às vezes que a gente até mesmo surpreende, né? Diante de ver algumas narrativas, né? Como a pastora disse, são situações, os heróis da Marvel, né? O universo Marvel é totalmente irreal, né? Nos fascina por causa dos efeitos, por causa, né, de uma fantasia, muitas vezes, né, de criança, aquela coisa toda, mas é totalmente irreal, né? E quando nós pegamos aí alguns ensinos, ou tentamos, né, no caso, comparar isso com a palavra de Deus, a gente surpreende. A gente surpreende com essa turminha aí, e isso nos ajuda até mesmo a memorizar, né, a fazer realmente ali, né, ter ali um olhar, né, diferenciado para aqueles que são verdadeiramente reais, né, no caso de José. Amém? Amém. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aí, e possamos realmente ser cada vez mais assim, hospitaleiros, possamos considerar o nosso próximo, né, o tempo todo, ok? Estamos encerrando nossa reunião de hoje, nosso pit stop de hoje, né? Lembrando que amanhã tem aí Benditas Famílias, então esteja amanhã às 7h30 juntamente conosco aqui, e possamos juntos aí buscar a presença do Senhor, ok? Hein, pastora? Amém. Então tá aí. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa ser derramada sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Amém. Tchau, tchau.